Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas à nossa série Mulheres da Bíblia e suas feridas emocionais. Hoje nós vamos estar compartilhando sobre a ferida da rejeição. E tem muitas mulheres que a gente poderia escolher para estudar a vida delas baseado nessa ferida, mas nós escolhemos apenas uma. E talvez assim, para mim, né, claro, é uma das que eu acho assim mais marcantes nessa questão da ferida da rejeição, que é a mulher samaritana. Onde é que você vai encontrar essa história? Se encontra lá no Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 4. Você vai ler toda a história, né, da mulher samaritana ali junto ao poço com Jesus. E aí, eu já quero começar com vocês fazendo algumas perguntas para a gente refletir e pensar. Se você responder positivamente a uma, duas ou até as três dessas perguntas, provavelmente você pode ter sofrido dessa ferida da rejeição. As perguntas são as seguintes: você já se sentiu em algum lugar, mesmo rodeada de pessoas, cercada de pessoas, mas você se sentiu sozinha, isolada, não pertencendo àquele grupo? Essa é a primeira pergunta. A outra: você já teve vergonha de olhar no olho de alguém por medo, por vergonha de tudo que já tinha vivido? Não teve coragem de encarar essa pessoa por conta do seu passado? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é: você já acreditou lá no fundo do seu coração que ninguém poderia lhe amar por tudo que você já tinha passado ou vivido? Se você responder positivamente, provavelmente você pode ter sofrido dessa ferida da rejeição. Então, essa história é para você hoje. Vamos aqui estudar com ela, com essa mulher que representa muito bem a ferida da rejeição. E aí você pode me perguntar: Márcia, por que ela representa a ferida da rejeição? Vou te trazer aqui alguns contextos bíblicos. Começar pelo contexto bíblico, né? Primeiro, ela era uma mulher. E por ser mulher naquela época já era marginalizada, já ficava à margem. Segundo, era samaritana. E os judeus não conviviam com os samaritanos. Está lá no versículo 9. Ela mesma fica surpresa e ela pergunta para Jesus: como que tu, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritana? Porque ela sabia que o judeu não convivia, não falava, não direcionava, né, a palavra a um samaritano. Então ela pergunta: como é que tu me pede água para beber? E outra situação, né? Ela teve vários relacionamentos. Então, lógico, nesses relacionamentos, ela foi rejeitada pelos homens e também automaticamente pelas mulheres. Por quê? Como é que as mulheres encaravam ela naquela época? Por ter passado já por tantos relacionamentos, né? Como ela mesma disse para Jesus. Então, com certeza, ela sofria dessa ferida da rejeição. Mas o que é interessante, minhas amadas, é a forma como ela é encontrada ali naquele poço, né? Mesmo sofrendo, mesmo tendo passado por toda essa vergonha, mesmo tendo um rastro, vamos dizer assim, de destruição, de humilhação, de vergonha, aquela mulher chega naquele lugar e ela tem um encontro que vai marcar a vida dela. É tanto que o título que eu dou para essa mensagem é: a mulher que foi rejeitada por todas, mas encontrada por Deus. Encontrada por Deus em um lugar inusitado, né? Não planejado, não programado, mas um lugar onde Deus tinha programado para encontrar aquela mulher. Porque, inclusive, a Bíblia diz que Jesus ia para um determinado local e ele nem precisava passar por Samaria, mas ele decidiu passar por Samaria. Por que ele decidiu passar por Samaria, minhas amadas? Porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Naquele dia, naquele horário, naquele poço, era o lugar da cura daquela mulher. E aí nós vamos ver aqui, né, essa história acontecendo. E estava acontecendo, olha o horário, meio-dia. Foi o horário que ela foi pegar água. Por quê? Era um horário que ela estava sozinha, ninguém ia vê-la. Era incomum para todo mundo, então ela estava sozinha. E Jesus sabia. Jesus sabia de tudo isso. E ele não a evitou. Pelo contrário, ela foi escolhida para um dos diálogos mais profundos registrados no Evangelho, que é o diálogo que vai falar sobre adoração. Quando você continua lendo, né, ela tenta ali mudar o assunto, ela tenta tirar o foco dela
E aí perguntam onde é que devem adorar e tudo, e Jesus volta a atenção e diz, né? Não é lugar, não é geográfico, mas a gente deve adorar em espírito e em verdade. Enfim, é um dos diálogos mais profundos que é narrado na Bíblia. É com essa mulher que foi rejeitada por tantas pessoas, mas foi escolhida por Jesus. Então, nós vemos isso registrado no Evangelho de João, né, capítulo 4. E isso no contexto bíblico. Vamos aqui pensar na questão psicanalítica, né? Como é que a gente olha e pode realmente avaliar e dizer ela sofria dessa ferida? Primeiro, alguém que sofre sistematicamente, ela tem algumas reações. Primeira reação é um sentimento de indignidade crônica, ou seja, eu não sou digna de amor verdadeiro. Eu não sou digna de estar aqui. Eu não sou digna de pertencer a isso aqui. Então, e essa mulher sofria com isso. É tanto que ela também pergunta, por isso que ela pergunta para Jesus, como é que tu vens falar comigo? Como é que tu está aqui e vem puxar assunto comigo? Né? Então, ela não se sentia digna de estar naquele lugar. É uma das características de quem sofre da ferida da rejeição. Ela não se sente digna de amor, de pertencimento. Outra característica, a busca afetiva compulsiva. Ou seja, vários relacionamentos, né? Claro, porque tentando ser aceita. Por que ela passou por tantos relacionamentos, queridas? Porque ela queria ser aceita. E essa é outra característica da ferida da rejeição, né? As pessoas procuram saciar, porque existe um vazio, e um vazio que não se completa com algo físico, e esse vazio as pessoas tentam preencher, e uma das formas que tentam preencher é nos relacionamentos. E foi essa a atitude dela, né? Uma busca afetiva compulsiva. Outra característica, o isolamento autoimposto, ou seja, é melhor ficar aqui sozinha do que tentar ser aceita e mais uma vez ser rejeitada. Então a pessoa acaba se isolando, outra característica, por isso que ela foi ao meio-dia pegar água. Outra característica, a identificação com papéis instáveis, ou seja, quem eu sou mesmo, na verdade, perde a identidade. Quem eu sou, o que eu gosto, né? A quem eu pertenço e a quem gosta de mim, quem realmente me ama. Não sei quem eu sou e muitas vezes a pessoa diz, eu só queria ser amada. Essa é uma característica, né? Quando a gente estuda à luz da psicanálise, uma das características da ferida da rejeição. A outra é a fuga emocional, ou seja, ela evita olhar para o outro porque ela tem vergonha. Então ela prefere ficar sozinha. E aí vem a questão do isolamento. Não quero ir, não quero encarar ninguém, eu quero ficar aqui no meu lugar. É uma marca dessa ferida, tá certo? Vergonha, medo, são características da ferida, da rejeição. E essa mulher mostra todos esses sinais de baixa autoestima afetiva. Então, são feridas, né? Que não são elaboradas quando você não sabe administrar. É uma sede existencial e que não é apenas emocional, é espiritual. E Jesus foi no ponto. A única coisa, minhas queridas, deixa eu já antecipar, né? Que pode curar essa ferida da rejeição é quando nós entendemos que existe algo ou alguém maior, superior a tudo ou a todos que já nos rejeitaram e que nos aceitou. Quando nós entendemos isso, a aceitação, ela vai suprir essa necessidade, essa carência que é tão gritante na ferida da rejeição. Então, essa ferida, ela precisa ser elaborada, precisa ser tratada. E entender que essa sede não é só existencial, ela é muito mais espiritual do que emocional, do que existencial, certo? Então, fica aí já a dica, né? E é por isso que Jesus não gostava, não usava paliativos, né? Não colocava curativo em feridas, Jesus vai no ponto. Então, Jesus, ele chega ali e é muito lindo, né, minhas amadas? Porque ele não critica a mulher. O que ele faz, né? Ele oferece água viva. Ele diz assim, olha, essa água que você bebe aqui, vem buscar aqui, você vai precisar vir pegar sempre, porque ela não vai te saciar. Mas a água que eu tenho para te dar, se você aceitar,
ela vai, do teu interior vai fluir rios de águas vivas, ou seja, você vai se sentir saciada com a água que eu tenho para te dar. Então, Jesus não chega ali criticando, mas é interessante que ele também não camufla, né? Não nega, não entra ali no estado da negação de dizer, não, não é verdade, você não foi rejeitada, você não passou por isso. Não, ele diz, é verdade, tu já tiveste tantos esposos e para completar, isso que tu tem agora ainda não é teu, né? Mas aí ele sai dali do foco e ele diz, mas deixa eu te dizer aqui uma coisa, eu não vim aqui para tratar de relacionamento, eu vim aqui para saciar a tua sede, para dizer que por cada caminho que tu já percorreu tentando saciar e não saciou, hoje eu vim te mostrar onde é que você pode saciar. Então Jesus não chega criticando, ele oferece água viva. O que é que ele diz para ela? Se você conhece o dom de Deus e quem é que está te dizendo, dá-me de beber, tu me darias e eu te daria em troca disso, né? Uma água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, uma água que nunca vai esgotar. Uma água, a verdadeira água que pode se saciar. E é interessante, minhas amadas, até fazendo um paralelo, né? No Antigo Testamento, o Senhor disse que ele tinha algo contra a nação de Israel. Ele disse assim, ó, o que eu tenho contra vocês, vocês cometeram 2 pecados contra mim. Está lá em Jeremias. Ele diz, uma, vocês me abandonaram, esqueceram de mim. E a outra, vocês cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. As cisternas, minhas amadas, que nós cavamos, né, tentando preencher as nossas emoções, tentando preencher o nosso vazio, tentando sarar essa ferida da rejeição, elas são cisternas rotas, rachadas, elas não sustentam a água. Por isso que Jesus chega para essa mulher e diz, ó, eu te daria água viva. Está lá no versículo 10 de João 4. Então Jesus devolve àquela mulher voz, valor e missão. Ela chega ali com vergonha ao meio-dia, sozinha, e ela sai como uma evangelista da cidade. Gente, foi a maior evangelista. Ela sai e a Bíblia diz que ela foi lá convidar o povo. Ela diz assim, ó, vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Está lá no versículo 29. Então, assim, ela chega num lugar ali, cabisbaixa, com vergonha, carregando todo o peso, toda a dor da rejeição, e ela sai dali com voz, com uma missão, com um propósito bem definido. Então, como é lindo, né? O que Jesus faz com as nossas dores. E aí, vamos aqui comparar, né? Trazer aqui para a gente fazer uma analogia e avaliar a nossa vida à luz dessas verdades. Quantas vezes, né, isso não acontece com muitas mulheres? Se escondem das outras por vergonha do passado, né? Sentem-se anuladas depois de tantas rejeições, dizem, eu não valho mesmo nada, não, né? Vem ali a questão da baixa autoestima. Vivem num deserto afetivo, onde a única água que encontram, na verdade, é culpa, crítica e abandono. Quantas vezes nós encontramos com mulheres nesse contexto? Talvez você hoje, que está aqui me ouvindo, esteja nesse contexto da mulher samaritana quando chegou no poço. Com vergonha, sendo criticada, se sentindo isolada, rejeitada, né? Na verdade, isso é o poço da vida real, que muitas se encontram. Mas é ali, né, que ela se levanta. E ela se levanta, minhas amadas, de forma poderosa, né? Porque ela teve esse encontro com Jesus. Então, quero dizer para você, se você carrega essa dor, né, dor da rejeição, já se sentiu indignado, ou seja, por causa de tanta dor, ou até não mereço esse amor. Escuta isso, né? O que a palavra do Senhor diz, olha, Jeremias 31:3 diz assim, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Então, o amor de Jesus, de Deus por nós, ele é eterno. E ele nos atraiu com a sua benignidade. E ele também nos garante. Ele diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, nesse dia, você tem essa resposta do Senhor. Você pode ter chegado a esse lugar, esse vídeo chegou até você e você se encontrava nesse poço da vida real. De angústia, de amargura, de rejeição, de dor,
de humilhação, de abandono. Mas esse dia e o propósito desse vídeo é que você tenha um encontro com o Senhor. Que esse seja o seu poço hoje, o poço do encontro da mulher samaritana, onde você chegou assim, mas aqui está Jesus, que quer te oferecer águas vivas. E ele diz que se você for até ele, de maneira nenhuma ele vai te lançar fora. Ele te encontra onde ninguém te busca. Ele te dá o que ninguém poderia te oferecer, que é pertencimento eterno. Então, ele nos encontra nesse lugar mais solitário. Mesmo com uma história quebrada, ele nos escolhe para algo novo. E é isso que ele está fazendo com você nesse dia. Então, a inclusão pode marcar a sua vida com um acesso direto a Cristo. Isso é que te define, minha querida. É o acesso a Jesus. Não importa o que disseram sobre você, pelo que lhe chamaram, qual era o seu apelido. Hoje, eu quero te convidar a deixar o cântaro da vergonha ali ao pé de Jesus, aos pés de Jesus, no poço, né? Para sair desse lugar com águas vivas. Deixa esse cântaro aos pés de Jesus, porque ele pode. E esse vídeo não é só para falar sobre a ferida da rejeição, é para te mostrar que existe algo que aconteceu, mas que tem algo novo que Deus pode e quer fazer com você. Então, se essa história falou com você, minha querida, não ignore essa sede que você tem aí no seu coração. E você pode continuar carregando esse cântaro da rejeição, ou você pode deixá-lo hoje aos pés da cruz e beber da água viva, essa água que transforma. Se essa palavra fez sentido para você, aproveita, compartilha dessa água viva também, né? Bebe, muda de vida e compartilha com aquela mulher que talvez precisa ouvir hoje, que ela é amada, que ela é escolhida, que mesmo quando todos a rejeitaram, o Senhor a escolheu. E eu quero te convidar a fazer esse caminho de volta. Talvez você também que me escuta hoje possa dizer, eu já tive a experiência antes, Márcia, de beber dessa água, mas eu acabei me perdendo, buscando em outras fontes, mas hoje eu quero voltar. E eu quero te desafiar a ter esse reencontro com Jesus. Esse vídeo não chegou até você por acaso, não foi em vão, não foi coincidência, não é porque tinha que, mas é porque tinha que chegar. Alguém que te ama compartilhou esse vídeo com você, porque você precisava ouvir essa verdade hoje. Volta para Jesus. Deixa o cântaro da vergonha, da humilhação, da rejeição aos pés de Cristo e volta com uma missão de levar essas boas novas a outras que tanto precisa ouvir que são amadas. Amém? E talvez você também diga, Márcia, eu não vou conseguir fazer isso sozinha, passar por esse processo. Quero te lembrar, sou também teóloga, formada em teologia, tenho o prazer de acompanhar inúmeras mulheres, né, nesse processo de volta, de se reencontrar, de encontrar a sua identidade em Cristo, de saber quem ela é, de descobrir o seu potencial e viver tudo aquilo que Deus planejou para que ela vivesse. Se você tem esse desejo, pode me procurar. Temos os nossos contatos aqui embaixo. Entre em contato, agenda um horário, vai ser um prazer enorme acompanhar você nesse processo de cura e de autoconhecimento, ok? Deus abençoe, muito obrigada por ter ficado até aqui. Compartilha com outra amiga, não fica só contigo, e aguarda que nós teremos o terceiro episódio. Tem muita coisa para Deus falar conosco. Muito obrigada, minha querida. Beijo no coração. Sinta-se acolhida e amada por mim. E até a próxima.